Ou se você puder abrir a sua Bíblia, na carta de Tiago, capítulo 1, eu quero ler com os irmãos os 4 primeiros versos. Carta de Tiago, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Os irmãos encontraram? Leiamos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu peço a cada um que permaneçam com sua Bíblia aberta. Estarei expondo esse trecho das Sagradas Escrituras e peço a vossa atenção, o vosso cuidado, para que assim todos possam compreender a porção que o Espírito assim deseja que vocês compreendam nessa noite. Mas antes eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos pedir ao Papai do Céu que nos traga o entendimento. Vamos pedir ao Senhor que ilumine nossas mentes e assim traduza o que Ele quer que venhamos aprender nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade, estamos, ó Deus, reunidos diante do Senhor, e te suplico nesse momento, ó Deus, que teu Santo Espírito ilumine cada mente, meu Pai, trazendo entendimento, Senhor, trazendo compreensão, meu Pai, dessa porção das Sagradas Escrituras. Que cada um, meu Deus, absorva para essa palavra com bom grado, com alegria. Que cada coração e mente estejam receptivos a Deus. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, encoraje, motive, que essa palavra anime, meu Deus, cada um, Pai. E assim, Senhor, que essa palavra fortaleça cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas. Oh, Senhor Deus, fala conosco, Pai. E assim, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus qualquer espírito contrário à tua palavra, ao teu reino, a ação, meu Deus, do evangelho nos corações está repreendido no nome de Jesus. Que somente teu Santo Espírito venha estar, meu Deus, nesse momento, trazendo paz, trazendo calma e falando com cada um. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. No nome do teu Filho Jesus, nós oramos e assim te agradecemos. Amém. A atitude cristã em relação às provas. Irmãos, quando nós pensamos em provas ou provações, às vezes o sentido dessa palavra chega de uma forma deturpada aos nossos ouvidos. Por quê? Porque quando nós pensamos nas provas, muitos vão dizer, isso é castigo, isso é Deus punindo, como se Deus tivesse prazer em punir o homem, como se Deus fosse aquele velhinho, ranzinza, chato, que está com bastão na mão, peraí menino, pega. Nada disso, irmãos. Deus não é um velho chato, Deus não é um senhor mal-humorado, que por nada está punindo os seus filhos, de maneira nenhuma. Nós precisamos olhar para as provas e encarar ela pelo menos sobre 3 perspectivas.
Eu preciso olhar para as provas e saber, primeiro, que elas modelam o meu caráter. Eu preciso olhar para as provas e saber que elas faz com que eu desenvolva a mente de Cristo. As provas não são para que eu desanime e desista da fé, mas para que eu cresça na fé. As provas, elas têm o propósito de amadurecer o cristão. Então, se você está passando por alguma prova, ou já passou, ou ainda irá passar, lembre-se que não é Deus punindo você, mas é Deus apenas trabalhando para ensinar você, para que você cresça, para que você se fortaleça e você amadureça. Então vamos entender o que Tiago estava tentando passar para as pessoas que essa carta assim foi endereçada. Ele, no início, ele vai dizer que ele é o servo do Senhor. E como servo do Senhor, nós temos alguns Tiagos na Bíblia. E a pergunta que eu faço para vocês: quem é o autor dessa carta? Qual dos Tiagos escreveu essa carta? Bem, nós temos os Tiagos. Primeiro Tiago, o Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. Foi esse que escreveu essa carta? Bem, vamos ver daqui a pouquinho. Temos mais um, Tiago, filho de Alfeu. Foi ele que escreveu essa carta? Pouco provável que não. E temos o Tiago, irmão do Senhor. E essa é talvez a mais aceitável de todos os comentaristas da Bíblia. Por quê? Porque o Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, ele foi morto no ano 44. E essa carta foi escrita, muito tempo depois. O Tiago, filho de Alfeu, nós não temos nenhuma menção sobre sua vida como pastor de alguma igreja. Mas já o Tiago, irmão de Jesus, sim. Pastoreou a igreja de Jerusalém. E essa carta foi atribuída a Tiago, o irmão de Jesus. Embora Tiago, irmão de Jesus, não tendo desenvolvido a sua fé durante o ministério terreno de Jesus, pois eles duvidavam, eles eram muito céticos sobre a pessoa de Jesus. Eles têm uma passagem que eles até dizem: se você quer ser conhecido, vá a Jerusalém, pois lá é o centro, lá onde reúne o mundo inteiro para adorar, então te apresenta a eles. E Jesus disse: não é chegada ainda a minha hora. Mas após a morte e a ressurreição de Jesus, os seus irmãos o acompanharam. A máscara caiu, a venda foi tirada dos seus olhos e eles disseram: esse é o Messias. O meu irmão é o Messias que Deus enviou. E assim aqueles homens agora passaram a seguir Jesus, passaram a ser servos do Senhor, como ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: agora eu sou um servo, não sou apenas irmão biológico por parte de mãe, mas eu sou um servo, um seguidor, um discípulo de Jesus. E assim nós temos, irmãos, dentre os comentaristas, o Tiago sendo o autor dessa carta, o irmão do nosso Senhor Jesus. Pois bem, eu quero trabalhar com os irmãos sobre o objetivo de encorajar essa igreja, de motivar essa igreja diante de tanta dificuldade que a gente passa, diante de tanto problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia, diante de tantos desafios que temos. Eu quero motivar você com a cabeça erguida, olhando para o alto, a enfrentar todas as batalhas, enfrentar todos os obstáculos, e olhando para cada um deles dizendo: o meu Senhor é maior, o meu Senhor está acima de todos, esses problemas são pequenos, são nadas diante do Deus que eu sirvo. E era isso que Tiago tentava encorajar aquela igreja. E uma coisa que nos chama a atenção na carta de Tiago é que não havia uma contradição entre ele e o apóstolo Paulo. Quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, e Tiago vai dizer que os salvos por meio das obras,
ele não estava dizendo que a obra salva as pessoas, mas ele estava dizendo que a obra prova que nós somos salvos. Então, e esse texto narra justamente isso, que por sermos salvos pagaremos o alto preço. Por sermos salvos, nós enfrentamos os problemas sabendo que o nosso Senhor, a quem entregamos nossas vidas, é quem vai nos fortalecer durante cada luta, cada jornada e cada batalha. Então não há uma contradição entre esses dois autores das Sagradas Escrituras. Então eu pergunto, como nós cristãos, como essa igreja deve enfrentar cada uma das suas lutas, cada uma das suas batalhas? Porque, afinal de contas, provações são externas, elas vêm de fora para dentro. Ao contrário de tentação, versos 13 e 14 desse texto, que fala sobre algo de dentro para fora. Então, entendendo, provas vêm de fora, tentação de dentro. E o que Tiago estava falando era sobre provas. Então, quando ele endereça essa carta às 12 tribos, quem eram essas 12 tribos? Eram as 12 tribos, 12 filhos de Jacó? Era o novo Israel de Jesus. Todos os salvos daquela época, pela pessoa bendita de Jesus, era o destinatário dessa carta. Mas não somente aos salvos daquela época, também a nós em nossos dias. Pois a palavra do Senhor não envelhece, não caduca, não vence. A qualquer tempo que ela for lida, ela é oportuna para desenvolver em nós o caráter de Jesus. Porque enquanto existir humanidade, as provas não cessarão. Não deixe de existir problemas enquanto existir homem na face da terra. Portanto, a carta de Tiago ela é muito oportuna e atualíssima para a minha e para a sua vida. Agora, o que vai fazer diferença é como eu e você vamos enfrentar cada prova. E é o que Tiago vai nos ensinar. Então, vamos aprender com Tiago. Vamos aprender como Tiago nos encoraja a enfrentar cada luta. Primeiro ponto, pode anotar, por favor. Com alegria. Então, como eu devo enfrentar a prova? Com alegria. Você pode repetir comigo? Como vou enfrentar a prova? Com alegria. Não é murmurando, não é reclamando, é com alegria que a gente enfrenta a prova. Como os homens de Deus e as mulheres de Deus enfrentavam os seus algozes, como eles enfrentavam os seus adversários? Reclamando de Deus? Com cânticos. Como Paulo se encontrava, quando ele estava preso, amarrado, juntamente com Silas naquele cárcere, o que ele estava fazendo? Atos capítulo 16, louvando ao Senhor. O que Pedro responde depois que ele foi açoitado, depois que ele foi preso, quando ele foi liberto, ele diz, agora sim, temos motivo de nos alegrar. Irmão, servir a Cristo nunca foi fácil. Servir e seguir a Jesus Cristo nunca será fácil para ninguém e em tempo nenhum, irmãos. Porque a primeira batalha que nós travamos é a nossa própria natureza. Então Tiago ele vai nos encorajar a enfrentar as provas com alegria. Segundo, com perseverança. É perseverando, irmãos, todos os dias na luta que nós vamos até o fim, até o nosso encontro com Cristo. Esse é o segundo ponto, depois eu vou discorrer cada um deles. Mas enfrentar as provas requer perseverança. E como eu devo encarar as provas? Terceiro ponto, como pedagógica, como ensino. Então eu tenho que olhar para aquilo que Deus ali está permitindo que aconteça na minha vida, como um ensino dele para mim. Como algo modelador do meu e do seu caráter. Pois para desenvolver o caráter de Cristo, é necessário que Deus assim nos modele. E as provas são instrumentos de Deus para modelar o caráter do cristão. Então você que é um cristão, um seguidor de Jesus, você vai passar pela prova, filho. Filha, você vai passar pela prova, não tenha dúvida disso.
Se você acha que seguir a Cristo é fácil, pode desistir, porque não vai ser. Mas se você realmente entende e que o Senhor é aquele que nos fortalece nas provas, então alegre-se, persevere e receba com o ensino. Então, Tiago nos chama os leitores de sua carta de irmãos. Isso inclui os cristãos judeus, os cristãos gentios. E a palavra regozijar-se é um termo que traz alegria, não é um termo que traz o sentido de um deboche ou mesmo um sarcasmo. Não, não é. Mas é um espírito, aquele que te motiva, não aquele espírito de murmuração ou então aquela alegria falsa. Ele está dizendo: alegrem-se, fiquem felizes porque vocês estão passando a prova. Não que Tiago esteja tentando trabalhar o masoquismo, que é aquele que tem prazer na dor. Não, não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas é saber que por estarmos servindo a Cristo, estamos passando por essas lutas, por essas batalhas. Afinal de contas, o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor, na época em que Tiago escreve, estava sendo perseguida. Muitos estavam sendo mortos por se dizer cristãos. Então Tiago, ele vai encorajar essas pessoas a encarar cada uma daquelas provas, cada um daqueles desafios, não com deboche ou com desdém, muito a sério e dizendo: alegrem-se, que isso é por causa do nome do Senhor. Então, se eu devo encarar com alegria, volte para o verso 2 e vamos ler comigo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por quê? Quantas? Várias. Ele não está dizendo tenha alegria porque você vai passar por uma prova, duas, várias. E essas várias provações, isso inclui, irmãos, toda a nossa caminhada cristã. Você passou já por alguma prova? Já passou por alguma prova? Pois isso é para te dar experiência. Isso é para te dar, como a gente diz aqui, é para engrossar o couro. É apenas para nos prepararmos para que a gente enfrente as maiores que ainda vão vir. Então, irmãos, o Senhor, Ele treina a sua igreja, Ele treina o seu povo, não numa academia, para exercitar músculos, não. O Senhor não nos treina na academia das letras, apenas tendo conhecimento, mas Ele treina no campo físico. E é muito duro, irmãos, quando ela vem no nosso corpo, quando ela vem de encontro o que nós pregamos, o que nós cremos, o que nós defendemos. É muito duro, é muito árduo. E as provas que os cristãos da época enfrentavam eram físicas, era na própria carne. E muitas vezes nós sequer estamos nas provas e já estamos murmurando e reclamando, se lastimando da má sorte, como a gente fala. Prepara, filho, você quer ser crente? Você quer ser uma crente? Um crente em Jesus? Uma crente em Jesus? Um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Prepara os coros. Prepara. Porque não vai ser mole. Não vai ser fácil. E o que Tiago estava escrevendo era justamente isso. Não podemos escolher ter ou não ter provações. Deus sabe de todas as coisas e não cabe a nós decidir se vamos ou não ter provas. Não cabe a mim, não cabe a você, não está sobre nossa alçada, sobre o nosso alcance. Não, eu não quero essa prova, eu não quero, eu vou escolher. Não tem essa, irmãos. Eu não sei quem já assistiu, mas tem um animezinho que vários bonequinhos carregando a cruzinha nas costas. Aí tem um que lá, como ele está pesado, ele serra um pouquinho. Aí ele continua pesado. Aí serra outro pouquinho. Aí, rapaz, aí ele serra do lado. E ele vai, e os outros arrastando a cruz. E aquele lá serrando a dele. Quando chega para passar o abismo, todo mundo joga a sua cruz e passa para o outro lado. E ele não tem o que fazer.
Então, irmãos, não somos nós que escolhemos as nossas cruzes, aqui no sentido figurado, as provas. É o próprio Deus que nos dá. Mas uma coisa eu quero dizer a você, como ele escreve, Paulo escreve aos Coríntios, ele dá na medida certa. Deus não permite que a gente vá ou receba algo além do que possamos suportar. Deus conhece, sabe das nossas limitações. Quando alguém prevarica, quando alguém desiste, não foi porque Deus foi cruel, é porque aquela pessoa não tinha fé, não tinha confiança e nem esperança em Jesus. Infelizmente, o problema não está em Deus. O problema não foi Deus que foi duro demais, não. É nós que somos frouxos demais. É nós que, infelizmente, por nada a gente cede, abre mão e não recebe de Deus as provas. Apenas podemos escolher qual será a nossa atitude em relação a elas. Estar alegre no meio da aflição é uma tarefa difícil, mas este é o conselho de Deus. Irmãos, enfrente a prova com alegria. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, versos do 3 ao 5, diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. O que eu quero dizer é que a igreja, mesmo passando pelas provas, o Espírito do Senhor está conosco e a paz do Senhor vai estar conosco. Irmãos, o sangue, o suor e as lágrimas de uma vida cristã têm seus propósitos. Não são à toa. E é interessante que é por meio dessa labuta, desses desafios, que nós crescemos e que nos aproximamos mais do Senhor. Eu quero usar aqui uma ilustração. Quando um atleta vai se preparar para uma corrida, ele vai suar, vai criar calo nos pés, ele vai ter que sacrificar seus dias, redobrar os seus treinos. Veja, nós estamos às portas de uma Olimpíada, que será agora em julho na França. Quantos atletas ao redor do mundo estão se preparando para competir nas Olimpíadas? Mas vocês acham que na mente deles eles estão indo lá só para passear, para serem vistos nas TVs? Não. A preparação árdua de cada um daqueles homens e mulheres é para chegar ao pódio e receber o quê? Uma medalha. Ter seus nomes na galeria dos atletas daquele país, como aqueles que foram campeões olímpicos. Não é assim? E o crente, que almeja chegar ao pódio e receber de Jesus a coroa? Aí vai ser vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Lógico que não, irmãos. Vai ter que ralar, não para ser salvo, mas porque é salvo, porque olha para a coroa da vida, porque olha para Cristo, olha para o pódio, para aquele que vai o recebê-lo e dizer: filho, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Aí acha que vai ser fácil, acha que ser crente é mamão com açúcar. Não vai ser, filho. Não vou enganar você, não. É um preço altíssimo. Não para você ser, porque Cristo já pagou, mas por seguir Ele. E era isso que Tiago estava encorajando. Tiago estava dizendo: eu sou servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor Jesus. Por isso fortaleçam, enfrentem tudo isso com alegria. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas tem crente que por nada murmura, por nada reclama,
é resmungão, a cara parece que anda com limão no canto da boca. Misericórdia, irmão. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo aqui que você tem que andar sorrindo, mas se puder é bom. Qual a dificuldade de um sorriso? É porque está passando pela prova? A dificuldade de sorrir é porque o Senhor permitiu que tu entrasse numa prova? Sorria, porque quem te colocou na prova é quem tem poder para te tirar. Se as pessoas não podem te tirar, elas não têm nada a ver com aquilo. Elas não podem ser contaminadas com o teu desânimo, com a tua tristeza. Como é que você vai dizer que Jesus é bom? Como é que você vai dizer que o Senhor é poderoso? Como é que você vai dizer que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, se você está resmungando e murmurando do problema? As pessoas vão dizer, então esse Deus não é poderoso como ele diz. Se ele está reclamando do próprio Deus que serve, então eu vou dizer o quê? Irmãos, eu preciso encarar cada uma das minhas provas com alegria. Cada uma delas. Não me exime o direito de não compartilhar e pedir, irmãos, orem comigo. Mas agora, sair por aí reclamando de tudo, de todos e de Deus, vai se converter. Precisa desenvolver a fé no Senhor e a confiança, pois o caráter do cristão, ele é modelado mediante as provas. Não há cristão que não passe pela prova. Não há cristão que não passe pelas dificuldades desta vida. Não há. Quantas vezes a gente é confrontado com problemas que você olha e diz, meu Deus, daqui agora... Mas é com o joelho no chão e a confiança e a esperança no Senhor que as batalhas se vencem. Não é compartilhando no Face, não é compartilhando no Instagram, não é compartilhando no WhatsApp, não é falando um monte de asneiras nas redes sociais que vai resolver. Quem resolve o teu problema é Deus. Quem permitiu que tu entrasse no problema foi Deus. Não foi as pessoas da rede social, não foi as pessoas de fora, não. É para o Senhor que você tem que compartilhar. É com o Senhor que você tem que conversar. É com o Senhor que você tem que buscar o seu auxílio. E com alegria, viu, filho? Quando eu digo com alegria, irmãos, não estou dizendo que você não vai chorar. Quantas vezes a gente chora? Quantas vezes a gente está ali nos pés do Senhor, se derramando em lágrimas, mas é dizendo, Senhor, me ajude. Oh, Deus, está pesado. Quantas vezes Jó chega e ali fica, Senhor, mas eu não entendo mais, Senhor, e Senhor, e Senhor. E Deus diz, está reclamando, Jó. É assim. E aí quando a gente chega do capítulo 38 de Jó, até o 42, Jó vai dizer, eita, Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas não te conheço não, Senhor. Era só de ouvir falar. Agora eu sei a tua grandeza e sei o teu poder. E Deus, muito bem, Jó, você entendeu a prova. Porque Deus muitas vezes, irmãos, permite que a gente passe pela prova para nos atrair para perto dEle. Porque Deus quer uma conversa conosco no particular e você não entende. Deus está nos chamando para o secreto, para o íntimo. E você quer estar na porta da rua e Ele está te chamando para o lado de dentro da casa. Deus quer uma conversa contigo naquele cantinho reservado. E você quer conversar com Deus num sofá de frente à televisão. E Ele disse, não, filho, então eu tenho que te levar para a cama mesmo. Então eu tenho que te botar deitado. Tu vai ter que ficar paralisado por uns dias para que nós dois possamos ter um papo. Para que nós dois possamos ter uma DR. Deus permite isso, irmãos. Quando Ele quer nos chamar para conversar. Por que Tiago diz que eu tenho que me alegrar? Porque a Bíblia fala que Deus só põe a mão sobre aqueles que Ele ama. Deus só corrige aquele que ama, irmãos. Então, se você passando por uma prova, entende que essa prova é uma correção, entende que essa prova é Deus te chamando para conversar com Ele, alegre-se que Ele está provando que te ama. Porque se Deus não põe a mão sobre mim, e não permite que nada aconteça na minha vida, eu tenho que me preocupar. Ele me esqueceu. Ele se tornou o Deus que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Abandonou vocês, deixou vocês largado. A partir do verso 19 até o verso 31, Paulo vai dizer que é a coisa pior que tem, irmãos. É quando Deus lança o homem para longe dele. É triste, mas eu prefiro o Deus
que o autor aos Hebreus trata lá no capítulo 6, que me chama para a disciplina, assim como um pai ao filho. É um sinal do amor de Deus, que Ele não me esqueceu e que Ele quer o pestinho dele. Então eu tenho que me alegrar. Obrigado, Senhor. Obrigado por me alertar, Senhor. Obrigado, Deus, por me chamar para estar junto de Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu estava longe. Então eu vou me alegrar, irmãos, porque Deus está... Venha, filho. Bem, livro de Mateus, capítulo 5, 11 e 12 diz: felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Alegra. Uma coisa eu quero dizer para você nessa noite. Uma não, várias. As provas, elas não duram a vida toda, tá certo? Não, é só um tempo, tá bom? Deus sabe. É só um tempo. Não sei se um tempo de dias, meses ou anos, mas é só um tempo. Não dura a vida toda, tá? É só um tempo em que assim Deus utiliza para que a gente se aproxime mais dele. O segundo ponto, lá no verso 3, como nós devemos encarar as provas? Com perseverança. Verso 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Não é que eu sou, mas ela vai produzir em mim esse espírito da perseverança. E no grego, irmão, hipomone, perseverança significa o quê? Resistência. Eu vou ser alguém que vou me tornar o que agora? Mais resistente, é como uma mão que trabalha. O que acontece? Eu estava conversando com o irmão Danilo ontem, não sei se ele lembra, eu disse: irmão, rapaz, nem peguei na enxada direita, já estou com a mão cheia de calo. Mão fina. Precisa estar o quê? Calejada. Precisa pegar no cabo da enxada, no cabo da foice, do machado, e trabalhar. Porque essa mão de pegar caneta, o volante, quando vai para o serviço pesado, ela está o quê? Fina, e não vai resistir. Mas se eu já estou no tranco pesado, irmãos, capinar essa frente aqui é fichinha, porque ela criou uma resistência. Então as provas que Tiago está falando, ela vai criar em mim e você resistência para as outras que hão de vir. Então, irmãos, é interessante como ele vai dizer: olha, tudo isso é apenas para que vocês se tornem mais resistentes ainda. Não é para matar, para destruir, não é para que vocês desanimem, pelo contrário, é para que vocês cresçam. As provas são exercícios da fé. Quanto mais provas, mais exercitados ficamos. Porém, para que haja um amadurecimento da fé, um ingrediente é necessário: a paciência. Então, irmãos, as provas que nós enfrentamos, ela justamente é o exercício da nossa fé. Quando nós queremos adquirir uma resistência física, você vai fazer exercícios. Se é uma resistência para a corrida, você faz aeróbica, que é para criar resistência nos pulmões, para você poder dar vários picos longos e assim não cansar tão rápido. Mas se eu quero aumentar a musculatura, eu vou para fazer musculação, pegar peso, levantar peso, e assim você vai desenvolver. Se eu quero só uma manutenção, o irmão Thales, você me ajuda, calistenia. Aí ele não vai desenvolver tanto, mas vai criar uma resistência para os seus músculos e também ajuda a desenvolver o corpo. As provas é para desenvolver o caráter cristão. Ela vai nos dar resistência como cristãos a enfrentar qualquer batalha, qualquer luta
no campo espiritual e olhando para o alto dizer: não importa. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa em desistir quando está passando por uma prova? Ah, Deus me abandonou. Ah, mas por quê? Logo eu. Aí tu queria que fosse fulano? Oi, uma misericórdia. Se não fosse você, então, entenderam? Não, é você mesmo, filho. É você mesmo, filha. Aguenta. Então, irmãos, eu tenho que encarar as provas com perseverança, sabendo que ela está produzindo em mim resistência para continuar na caminhada. Mas se você para na primeira, não dá certo. Infelizmente, aqueles que desistem no meio da caminhada, infelizmente não recebem a coroa. Irmãos, Tiago, ele, lá no verso 5, capítulo 5, versos 10 e 11, ele nos traz alguns exemplos. Ele diz: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Suportar as provas sem a perseverança ou paciência é uma tarefa impossível. Se você não for paciente, se você não perseverar, como você vai concluir? É complicado a gente olhar para o mundo em que vivemos, onde muitos, dentro das provas, decidem não acabar com a prova, mas com a sua própria vida. É muito triste. Isso mostra, irmãos, infelizmente, falta de confiança em Deus. Não estou dizendo aqui generalizando, mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, por mais dura que seja a prova, por mais difícil que seja a prova, aguarde pelo Senhor. Confie no Senhor. Deixe Deus decidir. Deixe Deus dar a última palavra. Porque, infelizmente, nós limitados, nós que somos pequenos e falhos, não vamos encontrar recursos para nos sobressair desses problemas. É necessário a gente ir na fonte dos recursos, que é o nosso próprio Deus. Porque somente Ele pode nos dar força, nos dar o poder, nos dar os recursos e a saída para os problemas. Não adianta você tentar sair sozinho. Não adianta você se estribar em seu conhecimento, ou no seu poder, ou nos recursos que estão ao teu alcance. Quando leio, geralmente Lucas capítulo 8, é um texto que eu paro muito tempo nesse texto. Não somente por causa das mulheres, mas por causa da mulher e do homem. Da mulher que tocou as vestes de Jesus e do homem que confiou em Jesus, chamado Jairo. Por que aquela mulher? Porque ela acessou todos os recursos que tinha. A medicina foi incapaz de curar aquela mulher. E ela deveria ter dito: já que não tem mais nada a fazer, então deixa eu terminar com o que resta, que é eu própria. Mas não. Ela disse: ainda tem uma alternativa, e é Jesus. E eu creio que se eu pelo menos tocar numa parte das suas vestes, eu recebo a cura. Eu serei liberta do meu problema. Jairo, um homem espiritual, líder de uma sinagoga, conhecedor da lei dos profetas, quando o problema da sua casa excedeu o seu conhecimento, os seus recursos e também a medicina da época, ele foi aonde? Eu vou até Jesus. Jesus, vamos na minha casa. Minha filha está doente, muito mal.
E até mesmo quando a notícia foi mais além do que ele imaginava, quando chegaram até ele e disseram: sua filha já morreu, Jairo. Ele deveria ter caído em prantos, em desespero e dizer: já não tem mais nada para fazer. Mas Jesus disse: Jairo, calma. E Jesus foi até aquela casa e ele liberta, melhor, ele ressuscita aquela moça. E ele assim demonstra o poder sobre a doença, o poder sobre a morte, o poder aonde a medicina não pode, aonde o dinheiro não alcança. Jesus está dizendo: eu tenho o poder. É por isso que Tiago está dizendo: persevere, espere pelo Senhor, confie no Senhor, deixe Ele vir ao encontro do seu problema. Se tuas forças se eximiu, acabou, não tem mais o que fazer, agora espera pelo Senhor. A última palavra, irmãos, é do Senhor. O grande problema é que nós somos tão pequenos, tão míopes, que quando o nosso olho não enxerga, a gente já acha que não tem mais jeito. Mas é justamente onde entra a fé, porque a fé não é o que o meu olho vê, não é o que minha mente pensa, não é o que o meu conhecimento determina. A fé é a confiança naquele que pode todas as coisas, aquele que excede todo entendimento, aquele que não teve conselheiro, mas foi o conselheiro dos conselheiros. Confia no Senhor, irmão. Está difícil, está complicado, aguarda pelo Senhor, continue perseverante no Senhor. O grande problema é que muitos, quando passam pelas provas, a primeira coisa que ele faz: eu quero mais seguir a Jesus. Nada, eu não vou mais ser crente não, é muito difícil ser crente, passar por tudo isso, é uma escolha que não é para os fracos, não é para os que podem, mas para os que confiam, fracos e fortes, ricos e pobres, que confiam em Jesus, que caminham com Jesus, receberão de Jesus o auxílio na sua caminhada. Lucas 21:19 diz: é pela perseverança que obterão a vida. Mateus capítulo 24, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você diz: pastor, se não perseverar não vai ser. Não, irmãos, o que persevera é aquele que confia, ele vai até o final, ele não para no meio do caminho, ele não para na metade da caminhada, ele vai até o fim e recebe de Jesus o prêmio. E como eu devo encarar as provas? Nosso último ponto. Como ensino, verso 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja, irmãos, que Tiago, aqui nesse texto, ele vai dizer que tudo isso é para quê? Para nos ensinar a ser o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficiente no sentido do nosso caráter. Por que deveremos continuar provando? Para que os cristãos sejam perfeitos e completos, avançados até alcançar a vida equilibrada de santidade. O propósito, irmãos, das provas é para que a gente desenvolva esse caráter de Cristo, sendo homens e mulheres santos, homens e mulheres íntegros, retos diante do Senhor. Não que Deus esteja apenas nos conduzindo aos maus tratos pela perversidade de um Deus que é mau, de jeito nenhum. Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam semelhantes a mim, como assim eu os fiz. Eu os fiz conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança ao homem Adão antes de cair. Mas vocês se perderam, vocês se corromperam, então agora vocês vão passar pelas provas para assim o caráter de vocês serem modelados e retornarem como era no princípio.
Vocês acham que a gente retornar ao caráter que era de Adão lá no Éden vai ser fácil? Irmãos, desentortar ferro dá trabalho, tem que botar no fogo. Vocês acham que o machado é feito de quê? Mola de caminhão. Você pega a mola do caminhão e aí vai fazer o machado. Você acha que é bem facinho dobrar aquele ferro e enrolar para poder fazer o machado? Pegar o machado feito já com o cabinho ali só para cortar a madeira é muito simples. Mas para você fazer um machado, você tem que pegar aquela mola, cortar e colocar ela onde? No fogo. E depois, marreta. E marreta de novo. E fogo. Até o bichinho esticar, abrir. E depois fogo de novo. Aí depois esmeril para fazer o gume. Aí agora eu tenho a ferramenta feita. Aí vocês acham que para fazer o nosso caráter como o de Cristo vai ser o quê? Levantei a mão, aceitei Jesus, pronto. Está tudo resolvido, agora eu sou igual a Jesus. Vai pensando, viu? Vai pensando que é só isso. Não, irmãos, não é só isso não. É só o começo. Depois vem as provas. Depois vem os problemas, vem os desafios. E você vai chorar dizendo, eu não quero mais seguir Jesus. E o Espírito Santo vai dizer, vai seguir sim. Vamos lá, filho, levanta. E aí você, doido para fazer aquilo que o coração vai e pede, e o Espírito Santo diz, vai não. Você não vai fazer isso não. Você vai fazer é o que eu quero. E assim, irmãos, a gente não anda no rumo que a gente deseja, mas no rumo que o Espírito deseja. Então, se eu tenho as provas como ensino, então esse ensino é para que eu seja perfeito e íntegro, porque essa é a vontade de Deus para os cristãos. Então, Mateus capítulo 5, verso 48 vai dizer, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. As provas nem sempre são punitivas, são castigos ou corretivas. Precisamos compreender que Deus tem um objetivo e precisamos entender, por meio das provas, que Deus nos ensina a depender mais dEle e nos aproximar mais dEle, a conversar com Ele e lhe buscar. Quando Deus permite que alguém passe por prova, Ele tem um propósito. Por isso, ore, converse com Deus. É o que Ele vai dizer no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera de ser-lhe-á concedida. Não está entendendo? Estou não, pastor. Estou entendendo não. Tiago está respondendo no verso 5. Peça a Deus. Senhor, me explica que eu não estou entendendo nada disso. Senhor, eu não estou sabendo por que isso está acontecendo na minha vida. Então Ele vai te dar o conhecimento, a causa, o motivo, porque Ele permitiu que tu entrasse na prova. Que Deus nos ajude. E quando passarmos pelas provas, precisamos enfrentar elas com alegria. Por quê, irmãos? Que alegria é essa? É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é a alegria? Além de alegria, irmãos, que é essa capacidade de suportar, também dá paciência. Somente o Espírito, irmãos, para nos dar esse ânimo em meio a tanta tribulação que a gente enfrenta. Porque ao invés da gente desistir, chutar tudo para o alto, o Espírito que trabalha em nós, que mora em nós, nos auxilia, nos dando o quê? O ânimo, a paciência, a sabedoria. É Ele quem vai nos dar esse domínio próprio, no sentido de não abandonar e permanecer ali no seu ponto, não arredar o pé. É o Espírito que vai dizer, filho, o que está te esperando é maior do que isso. Caminha mais um pouquinho. Carrega essa cruz mais uns metros, porque logo ali tu vai usar ela para se aproximar do Senhor. E a gente às vezes quer jogar ela no chão. Então, Filipenses 3, verso 10 diz, Filipenses 3, verso 10,
para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Verso 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Isso Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo: olha, alegrem-se, unidos ao Senhor. Todas essas provas vai nos aproximar do Senhor e nos ajudar a desenvolver esse caráter. E assim, irmãos, um dia Ele vai nos ressuscitar para que eu e você não sofra mais nenhuma prova, para que os nossos corpos não tenham mais nenhum dano. Então, eu quero dar aqui alguns conselhos para os irmãos. Atente para esses conselhos. Conselhos de alguém que já passou por muitas provas. Nesses 17 anos de caminhada, não tem sido fácil. Se eu disser para os irmãos que nesses 17 anos tem sido uma colônia de férias, tem sido momentos só de glória e aleluia, não tem sido. Eu uso umas palavras de uma música do irmão Lázaro que diz: eu estou passando pela prova, mas eu dou glória a Deus. Por quê? Porque, irmãos, eu entendo que neste mundo em que estamos, que tudo é rápido, é passageiro, nada vai ser para sempre, as provas, elas vão cessar. Nem que eu morra com elas, sofrendo, mas eu entendo que a eternidade com o Senhor, nenhuma delas me acompanha. Então, se você crê que nenhuma das provas vão além do túmulo, então permaneça firme com o Senhor. Permaneça firme com o Senhor em cada uma dessas batalhas. Eu não sei quais batalhas que você enfrenta no seu dia a dia, se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é interna, dentro de você mesmo, uma luta com o pecado. Eu não sei o que você enfrenta, mas o que eu quero dizer para você é: lute. Lute com alegria. Persevere em cada uma delas. E saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, atente para esse conselho. Por favor, cada um dos irmãos. Primeiro conselho que eu quero dar para você. Como está a tua comunhão com Deus? A força que você vai ter para enfrentar a prova é a mesma medida da comunhão que você tem com Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você o conhece, mais coragem e ânimo você tem para enfrentar. Então, primeiro conselho, aproxima-te de Deus. Procura conhecer o caráter desse Deus. Segundo conselho que eu quero dar para você. Como está a tua vida de oração? Você tem orado de verdade? Se derramado aos pés do Senhor? Você tem chorado nas suas orações diante de Deus? Chorado por causa do seu pecado? Chorado por causa da sua vida? Chorado por causa da sua família que não está servindo ao Senhor? Chorado pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa? Você não tem feito isso? Pois o meu conselho é: faça. Aproxima do Senhor. Procura conhecer esse Deus de pertinho. Porque na hora da prova, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais forte você estará. Quanto mais distante de Deus, mais fraco e vulnerável você vai estar. E cuidado, porque se você for pego distante do Senhor, você talvez não volte. Você talvez fique lá caído, prostrado. E só a misericórdia do Senhor para colocar você no ombro e trazer de volta. Por isso, irmãos, o último conselho é: o Senhor está pesando a mão dele em alguma área da sua vida? Alegre-se. Alegre-se, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor me ama e eu não tenho dúvidas. Obrigado.
e vá chorar para o Senhor. E vá buscar no Senhor todos os recursos, porque dele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus nos ajude em cada prova, irmãos. Muitas vezes, aqueles a quem vemos sorrir, é porque não vemos o seu choro que está dentro. Aqueles a quem vemos gargalhar, não vemos quantas lágrimas eles têm derramado com o Senhor nas suas casas. Muitas vezes, nós julgamos o livro pela capa. Mas muitas capas novas escondem páginas rasuradas, páginas riscadas. E o que eu quero dizer para você é: o teu problema, só o Senhor pode resolver. Compartilhe com quem pode resolver. Não compartilhe com quem não pode resolver. Não vale a pena. Então, se tem um problema na tua vida, vai aos pés do Senhor. Conte tintim por tintim ao Senhor. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Porque isso demonstra confiança. Isso demonstra que você reconhece que Deus pode te ajudar. Não é porque Ele sabe, eu não preciso mais conversar, não preciso contar. Não funciona assim. Deus, Ele quer nos ouvir. Deus, Ele quer estar comigo e com você todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. Confia no Senhor, igreja. Confia no Senhor. Salmo 37:5 diz: confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o resto Ele faz. Só confie nele. Confie de verdade. Não tenha medo do problema. Não tenha medo do bicho, como a gente fala, se é grande ou pequeno. Maior é o Senhor. Grande, grande é o Senhor. Que Deus nos abençoe.